Olá, pessoal, bom dia. Bem-vindo a todos. Meu nome é Jerusa, eu vou estar com vocês hoje nessa segunda mesa do segundo dia da 42ª Semana Científica do Hospital. Então, eu acho que vai ser um evento bem legal. Agradeço a presença de todos. Mandem perguntas no chat e a gente vai tentar responder. Eu vou pedir a paciência de todos. Aparentemente, a internet aqui do Hospital de Clínicas hoje aqui na minha sala está um pouquinho instável. Então, às vezes, eu vou fechar a câmera, eu vou repetir alguma coisa. A nossa equipe aqui de apoio vai me avisar se precisar de qualquer coisa. Mas, de qualquer forma, eu tenho certeza que a gente vai conseguir conversar um pouquinho num evento descontraído e bem interessante. Nosso tema hoje é olhar para o sistema, falar sobre conceitos e desafios na incorporação de novas tecnologias. Está comigo aqui a professora Cris Polanzik, que é coordenadora do INCT do IAT já há mais de 10 anos, é cardiologista, professora da Faculdade de Medicina, membro do Rebrates, pesquisadora do CNPq e sabe muita coisa de análise de avaliação de tecnologia de saúde, análise de custo-efetividade e muito mais falando sobre o sistema. Então, professora, muito obrigada pela sua presença. Depois eu lhe passo a palavra formalmente na hora da sua apresentação. Eu vou pedir desculpas aos convidados. O professor Denizar está atrasado por uma dificuldade no voo. O professor Denizar Viana também vai estar conosco. Daqui a pouco ele entra assim que for possível. Se precisa, a gente inverte a ordem das palestras. Não vai ser problema. A gente vai conseguir fazer um evento legal. Eu vou direto começar a conversar com vocês sobre, primeiro, alguns conceitos que a gente pode determinar aqui para que o resto das conversas fluam melhor. Eu vou fechar minha câmera para vocês conseguirem me escutar melhor e entrar a apresentação. Já deve estar entrando aí para vocês, pessoal. Então, como eu falei, essa primeira palestra, essa primeira parte da nossa conversa, eu só quero apresentar alguns conceitos, só para facilitar o trabalho do professor Denizar e da professora Carize na nossa conversa depois. Quando a gente fala de avaliação de tecnologia, de custo-efetividade, alguns termos, às vezes, ficam confusos. Então, essa fase inicial é para a gente dar uma explicação mais geral. Para começar a falar, então, de incorporação de tecnologias, acho que é bom definir o que é tecnologia, certo? Tecnologia, aqui, eu estou falando de aplicação de um conhecimento. Medicamentos, procedimentos, equipamentos, o jeito de fazer uma coisa, tudo isso pode ser entendido como uma tecnologia. Você tem que ter um fármaco, um remédio disponível no sistema, você tem que ter um device novo, uma cirurgia nossa. Tudo isso está dentro do escopo da nossa avaliação de tecnologias. A grande pergunta aqui é o que tem que fazer parte do nosso sistema? Algumas respostas seriam fáceis e erradas. Não tem que ter nada no sistema, é cada um por si. Acho que é meio óbvio que nenhum de nós aqui acredita nisso, e muito, felizmente poucas pessoas no mundo defendem isso. A própria OMS tem como objetivo sistemas de saúde universais, em que todas as pessoas tenham acesso ao sistema, com uma grande medida de benefício para as populações. A outra resposta de tudo tem que estar no sistema, qualquer coisa que seja boa para o paciente, ela também não nos ajuda, porque é difícil a gente conseguir ter tudo em saúde, não só porque as coisas são muito caras, mas porque as coisas competem entre si. Então, eu talvez não tenha médicos suficientes para ter um ambulatório, e ter uma emergência, e ter um hospital, eu vou ter que fazer escolhas, e essas escolhas são o nosso dia a dia, às vezes elas são duras, mas o nosso objetivo sempre vai ser maximizar o ganho em saúde. A gente quer entregar o maior possível, o melhor possível, com orçamento restrito, com recursos restritos, mas considerando todas as nossas limitações, o melhor que a gente conseguir entregar, o maior ganho em saúde. Esse é o nosso objetivo na TS. E aqui eu gosto de fazer um parênteses, porque quando a gente fala de custo-efetividade, às vezes a gente quer que as coisas sejam muito duras, como se a ciência pudesse responder tudo. A gente vai fazer o estudo e vai chegar na resposta, e aí vai estar claro e óbvio o que a gente tem que fazer. Infelizmente não é assim. Quando a gente fala de sistema, quando a gente fala da questão maior, a gente tem o domínio da ciência e da pesquisa, que é o nosso paradigma da TS, mas a gente também tem um domínio da tomada de decisão, de ação política.
A gente vai ter que discutir com a sociedade, pensar o que a nossa sociedade prefere. E na interface desses domínios, a gente tem as perguntas de ATS. Será que eu tenho que ter tal cirurgia no sistema? Será que tal remédio tem que ser coberto pelo SUS? Isso envolve muita coisa. A gente tem que ter uso racional de recursos, a gente sempre quer melhorar indicadores em saúde, reduzir desigualdade, ter mais acesso, produzir conhecimento, mas essa interface aqui, essa navegação entre o domínio da ciência e o domínio da política, às vezes é um desafio, mas é um desafio que a gente tem que abraçar com a melhor qualificação técnica possível. Outra coisa que eu gosto de comentar quando a gente fala de ATS é que muita coisa é ATS, né? A gente fala de efetividade, toda a faculdade de medicina a gente discute ATS, porque a gente, desde os primeiros semestres, está olhando para os estudos científicos, está aprendendo o que é um ensaio clínico, o que é um estudo observacional, isso faz parte de ATS. Quando a gente organiza o sistema, quando a gente é gestor, e eu penso quem vai estar de plantão, de certa forma isso também é ATS, porque eu preciso organizar todos os meus recursos para que o atendimento chegue ao paciente. Tem todo um campo de pesquisa que fala especificamente das necessidades do paciente, de como ele entende isso, de como é a interface dele com o sistema, quais são as preferências dele, os valores dessas pessoas. E isso também faz parte do nosso trabalho. Não é minha área de especialidade, é uma área em que pessoas se dedicam a vida inteira. Aliás, cada uma dessas caixinhas tem tantas áreas que tem pessoas super especialistas. Então é um campo muito grande, por isso que a gente é muito multidisciplinar. Nos próximos slides, eu vou detalhar um pouco que a gente fala de avaliação econômica dentro da ATS. A gente está modelando, simulando, baseado em dados da literatura médico-científica, o que acontece com os pacientes a longo prazo. A gente quer considerar custos, a gente quer considerar benefícios de todas as alternativas para algum cenário. Isso são as avaliações econômicas em saúde. Eu gosto muito da definição do Drummond, porque eu acho que tem que citar um livro aqui, afinal a semana é científica, que é uma análise comparativa de cursos de ação alternativos, ou seja, ou eu faço um ou eu faço outro. E eu estou pensando tanto nos custos como nas consequências. Por enquanto eu vou deixar essa palavra assim, consequências, bem solta. A gente está se preocupando com as escolhas, de novo, as escolhas. Como utilizar os nossos recursos limitados. Para isso, a gente precisa pensar no conceito de custo-oportunidade. Quando a gente escolhe fazer uma coisa, quer dizer que a gente não consegue usar esses mesmos recursos para fazer a outra. É aqui que é a fonte de tantas decisões difíceis. Se eu destinar um leito para um paciente, outro paciente não vai ocupar aquele mesmo leito, isso é óbvio, mas também é assim com dinheiro. Se a gente escolher colocar muitas tecnologias muito caras, talvez as tecnologias que sejam empurradas, isso é o estudo do displacement, talvez as tecnologias que sejam empurradas para fora do sistema sejam justamente tecnologias baratas, mas de alto alcance, alto impacto. Ou seja, talvez falte um remédio básico para tratar diabetes lá no posto. Enfim, uma análise econômica completa vai ser a comparação de duas alternativas concorrentes, ou seja, eu não posso fazer as duas ao mesmo tempo, ou eu faço A ou eu faço B, quanto aos custos e os desfechos, as consequências. De novo, eu estou intencionalmente deixando essa palavra bem ampla. E aqui, porque tem que ter alguma fórmula nos meus slides, senão depois parece que eu não falei nada muito difícil, a gente vai fazer a diferença de custos da alternativa A e B e a diferença de desfechos, de consequências da alternativa A e B. Eu vou voltar para isso aqui logo mais para a gente falar de razão de custo-efetividade incremental. Aguardem um pouquinho que a gente já volta para esse conceito. Eu quero falar dos principais nomes que vocês vão ler em estudos, sem entrar em todo o background, mas vocês vão ler análise de custo-efetividade, certo? Uma análise de custo-efetividade mede as consequências, esses resultados para os pacientes, em unidades naturais. Então, vocês vão ler quanto custa por um caso evitado, quanto custa por uma morte evitada, quanto custa por um ano de vida salvo. É bom porque é uma análise muito compreensível e às vezes ela permite desfechos muito específicos para uma patologia. Então, se eu estou falando de cefaleia, eu posso dizer número de dias no mês sem cefaleia. Eu posso falar de número de crises no mês. Enfim, é uma análise que nos ajuda muito a chegar bem na nossa doença, entender bem o cenário.
Porém, quando eu tenho esse resultado e depois eu quero pensar isso em relação ao mundo, às vezes é difícil comparar número de crises de cefaleia por mês com o número de infartos evitados. Poxa, é uma dificuldade. Então, a gente também tem um outro tipo de análise, eu não vou entrar nas determinações, tem gente que entende custo-utilidade como um tipo de custo-efetividade, mas enfim, vocês vão ler análise de custo-utilidade, onde esses desfechos, essas consequências para os pacientes vão estar ajustados por pesos. Então, um ano vivido, ele vai ser ajustado para um ano perfeito, que vale um inteiro, ou, se o paciente morrer, não vale nenhum ano, é zero. Esses ajustes, esses pesos de utilidade incorporam ou preferências do paciente, da sociedade, ou medidas de qualidade de vida, que é o jeito mais fácil da gente pensar sobre o assunto, embora talvez não seja o jeito mais técnico da gente discutir o assunto. De qualquer forma, essa figura ajuda a gente a entender. Eu tenho o paciente verde e o paciente azul, e ambos viveram 10 anos, certo? Só que, será que a gente quer viver esses 10 anos em azul, onde eu vivi muito bem, tive poucas perdas na minha utilidade, ou seja, na minha qualidade de vida, na minha preferência por estar naquele estado de saúde, e depois esse paciente faleceu? Ou então esse paciente verde aqui que já não tinha uma qualidade de vida, uma utilidade de vida tão boa, teve muitas pioras, nunca se recuperou perfeitamente e viveu muito tempo com uma utilidade de vida, talvez com uma qualidade de vida muito baixa. É óbvio que o azul tem que valer mais, tem que importar mais, tem que ser mais buscado do que o verde. Então, isso é o conceito de ajustar os anos de vida por um peso de utilidade. E aí a gente chega na métrica ajustados por qualidade, o Quality Adjusted Life Years, que eu deixo esse asterisco aqui para lembrar que não é bem qualidade, é mais utilidade, mas tudo bem, o conceito ajuda. Então, a análise de custo-utilidade vai ser um tipo de análise de custo-efetividade, mas o desfecho, o denominador, é ganho de vida ajustado por qualidade. E aí vocês vão ver a famosa expressão, custa 50 mil reais por quali ganho para colocar essa tecnologia no sistema. Ou seja, se eu escolher colocar esse remédio no sistema, eu estou escolhendo pagar 50 mil reais para que o paciente ganhe um ano perfeito, porque a gente sempre ajusta para um ano. Bom, a gente sempre está comparando ganho, e aqui é importante destacar, é incremental. Eu falei que eu ia voltar para esse conceito. Razão de custo-efetividade incremental, essa grande métrica dos nossos estudos, nada mais é do que o quanto eu pago a mais para ter resultados a mais. Porque eu não quero saber o que eu já tenho, certo? Eu já tenho uma qualidade de vida, eu já tenho uma expectativa de vida. O que eu quero saber é o que eu vou ganhar com essa nova tecnologia. O que eu vou gastar para ganhar mais. Então, a gente está falando do delta custo para o delta benefício. Eu só coloquei essa fórmula aqui para a gente ter a grande métrica reais por quali ganho. Quando a gente tem uma intervenção aqui, o quadradinho rosa, eu acho, que nos dá uma certa efetividade, um certo desfecho em saúde e custa uma certa quantidade de dinheiro, e eu tenho outra intervenção que me dá menos efetividade e custa mais, perfeito, a nossa decisão é fácil. A gente diz que a intervenção do triângulo aqui está dominada e a gente escolhe a intervenção que vai nos dar mais resultado e custar menos. Que bom. O problema é que a vida é difícil e nem sempre esse é o nosso cenário. Eu acho que isso é o que as pessoas esperam quando a gente fala, vou fazer uma análise de custo-efetividade. Elas esperam que a gente consiga olhar o resultado, escolher o quadradinho e pronto. Tecnicamente, não tinha dúvidas do que fazer. Na verdade, o nosso dia a dia é mais assim. Eu tenho uma intervenção que me dá alguns anos de vida e custa um tanto. Eu tenho outra opção que vai me fazer ganhar mais qualis, mais anos de vida perfeitos e vai custar mais ainda. E eu vou ter outras e outras e outras. Normalmente, quando a gente começa a melhorar a saúde, seja do paciente ou da população, a cada ganho de vida, a cada ganho de benefício, digamos assim, que vocês estão vendo aqui no eixo vertical, eu aumento bastante o quanto isso custa mais. Então, vocês veem que passar dessa primeira intervenção aqui para a vermelhinha, o tanto que eu estou aumentando de custos é mais ou menos o tanto que eu estou ganhando de efetividade, de desfecho.
Mas aí, quando eu vou passando para as outras intervenções, eu tenho que pagar muito mais, eu tenho que me deslocar muito mais nessa figura aqui no eixo X, no eixo horizontal, para ganhar um pouquinho a mais de efetividade. E aqui é que entram as nossas escolhas difíceis. Aqui é que a gente começa a ter que responder o que vale a pena. Esse vale a pena pode ser desdobrado em o que cabe no nosso orçamento, o que um país como o nosso pode pagar. Sempre lembrando que eu preciso maximizar a saúde para toda a população. Então, tudo que eu escolher gastar aqui para passar desse quadradinho para esse quadradinho ou para o outro quadradinho, talvez não sobre para depois eu fazer outras escolhas em outros cenários de saúde. Por isso que quando a gente fala em razão de custo-efetividade incremental, ela é uma variável contínua. Quando alguém fala para vocês que uma tecnologia não é custo-efetiva, não é bem assim. O que essa pessoa está dizendo é que essa tecnologia não é custo-efetiva em comparação com uma determinada alternativa e para um determinado limiar de disposição a pagar. Que é essa pergunta aqui, o que vale a pena? Será que eu posso pagar 50 mil por um quali? 100 mil? 1 milhão por um quali? A gente não tem essa resposta somente com conhecimento técnico. A gente tem essa resposta, lembram lá, conversando entre o domínio da ciência e o domínio da decisão política. Tem determinações, certo? Será que deveria ser um PIB per capita, uma vez o nosso PIB por pessoa? Será que pode ser até 3? It's pushing it. Já tem países bem desenvolvidos, com muito mais ricos que a gente, que não chegam a 3 PIB per capita por limiar de disposição a pagar. Mas, enfim, o consenso aqui é que a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa entender os conceitos e a gente precisa estar disposto a dialogar e para a gente poder aprender e juntos construir uma coisa que funcione para o nosso país. Eu tenho certeza que vocês têm muitas dúvidas sobre o que acontece, como que isso acontece no Brasil, e para isso o professor Denizar Viana é a melhor pessoa para nos explicar. Eu estou vendo que ele já conectou. Professor, muito bem-vindo e muito obrigada pela sua participação. Eu sei que o senhor está na correria entre um voo e outro, fazendo um esforço para estar aqui dentro. O professor Denizar Viana, público, é professor titular da Faculdade de Ciências Médicas do Estado do Rio de Janeiro e foi secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde de 2019 a 2020. É um profissional para quem eu tenho muito carinho, foi minha banca de doutorado e me ensinou muitas coisas, e é alguém muito legal para a gente poder conversar sobre como funciona esse processo de incorporação de tecnologias no SUS. Então, professor, se o senhor puder e quiser, a palavra é sua, mas se for difícil, se o senhor precisar que a gente inverta a ordem das palestras, nós estamos à disposição. Bom dia a todos e todas. Obrigado pela 22ª semana, assim, honroso convite. Para mim é um prazer compartilhar essa discussão com a professora Jerusa e a professora Carize. Tenho um imenso carinho por tudo que o Clínicas produz de conhecimento e compartilha com gestores, com pesquisadores. Eu tenho um grande legado e eu me sinto honrado de fazer parte disso também. Eu gostaria de trazer o normativo que orienta a decisão de incorporação tecnológica no país. Quer dizer, o que hoje nós temos de base para tomada de decisão quando nos deparamos com uma nova tecnologia que tem que ser incorporada. E, para isso, eu quero começar com uma reflexão sobre o nosso ambiente de tomada de decisão no país. Primeiro, uma frase que faz todo sentido na área da medicina, que é uma frase de um importante autor. Medicina é ciência da incerteza e uma arte da probabilidade. E a gente lida com essa incerteza biológica o tempo todo. Ela é parte do nosso desafio do dia a dia e nós temos que ter métricas, métodos para poder refinar e minimizar essa incerteza. Então, esse é um primeiro ponto quanto à incerteza biológica que nós temos no nosso dia a dia. E a professora Jerusa já comentou alguns aspectos importantes do ponto de vista econômico, porque aqui é um outro ponto que eu queria trazer. Quando a gente fala da tomada de decisão individual, ela está muito centrada nos aspectos de eficácia, segurança, efetividade de uma tecnologia. Mas quando essa decisão é uma decisão no âmbito populacional,
para a coletividade, nós temos que incluir outros parâmetros para essa tomada de decisão, que foi o que foi contemplado na palestra da professora Jerusa, os aspectos econômicos. E aqui nós também nos deparamos com grandes desafios. E eu gosto sempre de citar uma frase de um importante economista do século passado, que ele falava que as previsões econômicas só servem para tornar a astrologia algo respeitável. É uma frase do professor John Kenneth Galbraith, que demonstra que, além das questões das incertezas biológicas, nós temos também incertezas econômicas no processo decisório. E, para isso, nós temos que lançar mão, sim, de métricas que possam nos ajudar nesse processo decisório. E é isso que eu quero trazer para vocês o normativo que hoje o país usa para isso. E destacar um ponto, que hoje nós temos uma política de Estado no que diz respeito a esse processo de avaliação de tecnologia em saúde. O primeiro ponto, e é um ponto fundamental, sem ele nós não vamos discutir nada, não vamos discutir questões econômicas, enquanto não definirmos que uma tecnologia ela é segura, ela é eficaz, ela é efetiva. E começam a surgir os grandes desafios iniciais disso. Dentro do passo a passo da decisão de incorporar uma tecnologia no país, a primeira etapa é uma síntese da evidência, uma revisão sistemática da literatura, para nos mostrar se aquela nova tecnologia, quando comparada às tecnologias existentes, ela realmente é segura, ela vai ter alguns benefícios a mais em termos de eficácia, de efetividade, fazendo sempre a distinção, eficácia, o que funciona em condições controladas, é um ensaio clínico, e efetividade, o dia a dia, quando aquela tecnologia funciona na população em geral, nas condições do dia a dia. Para isso, a gente tem já um primeiro grande desafio nesse momento até em que vivemos. Essas novas tecnologias que estão surgindo hoje para tratamento do câncer, doenças raras, muitas delas elas são registradas na Anvisa ainda em fase 2 do ensaio clínico. Vamos relembrar as fases do ensaio clínico em humanos. A primeira fase diz respeito aos aspectos de segurança, geralmente uma amostra de pessoas saudáveis. No fase 2, nós começamos a testar a eficácia daquela tecnologia, vamos imaginar o medicamento, numa pequena amostra de pacientes. E isso vai nos trazer um grande desafio, porque se essas tecnologias hoje são registradas na Anvisa, lembrando o passo a passo do processo de chegada de um medicamento para os nossos pacientes. Primeiro tem que ter o registro na Anvisa, atributos de eficácia e segurança. Depois, o país tem um modelo de precificação desses medicamentos. Nós temos uma Câmara de Regulação do mercado farmacêutico, que chama-se CMED, e, ao final, a tomada de decisão no Sistema Único de Saúde, que é a CONITEC, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, que decide a incorporação. O que eu quero reforçar para vocês? Hoje, há muita incerteza na tomada de decisão no momento em que você tem medicamentos já no mercado que foram registrados em fase 2. E a gente começa os grandes desafios desse processo decisório de incorporação. Por quê? Porque tomar uma decisão de incorporar, que é uma etapa importante no processo, é quando a gente vai definir uma política pública para que os pacientes tenham acesso àquelas tecnologias, nós temos que ter informações mais robustas, dados mais robustos. E o fase 2, seguramente, ele não nos dá essa base para a tomada de decisão. Por quê? Porque são amostras muito bem selecionadas, né? Amostras muito homogêneas, que dão uma validade interna importante, mas pecam na validade externa, quando a gente quer generalizar isso para a população que vai utilizar aquela tecnologia no dia a dia. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria trazer para vocês, que é uma questão muito atual, quando se fala em incorporação de medicamentos para oncologia. A gente está falando de terapia-alvo, imunoterapia e doenças raras, terapêuticas de alto custo. Nós temos que cada vez refinar mais esse processo. Porque quando se fala em tecnologia, a gente está preocupado também num ciclo de vida da tecnologia. No momento em que ela surge, normalmente ela é utilizada em centros de referência, existe um momento de amadurecimento desse processo até ela se tornar mais disseminada, para que seu uso se torne mais disseminado. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria destacar desses desafios da decisão, que o primeiro e fundamental é esse, é definir se realmente
essas tecnologias são seguras, são eficazes e, de forma ideal, efetivas. Que elas tenham dados, inclusive, já de ensaios clínicos pragmáticos, registros, para reforçar o nosso processo decisório. Hoje, como é que a Conitec, pegando o recorte do SUS, se comporta em relação a isso? Ela é muito crítica e tem que ser, os seus avaliadores são muito críticos e definir se realmente esses atributos que são demonstrados nos ensaios clínicos, eles se justificam para incorporar. Isso é muito importante, a gente fazer essa distinção entre somente o registro na Anvisa e a decisão de incorporação. Por quê? Porque a gente está lidando com o momento de formular uma política pública de oferta daquela tecnologia, de disponibilizar aquela tecnologia para a população. Nós temos que ter dados mais robustos para isso. De forma ideal, e eu gosto sempre de citar um exemplo, no Brasil nós tivemos casos de medicamentos para câncer, até um sarcoma, que foi registrado na Anvisa em fase 2, depois que apresentou os resultados de fase 3, porque muitas vezes esse registro é condicionado à apresentação a posteriori do fase 3, demonstrou que não tinha eficácia e o medicamento foi retirado do mercado. O que isso significa? Significa que a gente tem que ter muito critério na hora da incorporação. Nós precisamos de dados mais robustos para esse processo. Hoje, a Conitec vem avançando nesse processo. Nós temos aí uma normativa recente que, inclusive, dividiu esse processo de avaliação da Conitec em comitês, um específico de medicamento, outro para partes materiais e devices, outro para equipamentos, para cada vez especializar mais esse processo. Nós aumentamos também, recentemente, com esse agregado da lei da Conitec, novos participantes do processo decisório. Hoje a AMB, a Associação Médica Brasileira, participa. Para quê? Para que a sociedade médica de especialidade tenha lá o seu representante. São os especialistas que conhecem a história natural da doença, e isso faz muito sentido quando a gente toma decisão nesse ambiente de incerteza. Então, essa primeira etapa que a gente fala da análise da evidência, ela é fundamental. Avançamos bastante. Hoje, muitas vezes, nós temos uma crítica muito severa por parte da Conitec na hora da incorporação, e isso tem que acontecer mesmo. A exemplo de outras agências de avaliação de tecnologia em saúde no mundo, o NICE, a agência canadense, a agência australiana. E aqui um ponto que eu queria destacar com vocês é que todos os sistemas de acesso universal no mundo que são exitosos, eles têm um sistema de avaliação de tecnologia em saúde robusto também. Então, é uma condição hoje sine qua non para um bom funcionamento do sistema é ter uma ATS robusta. E a gente vem construindo isso, e muitos dos pesquisadores do Clínica participaram da história desse processo de amadurecimento e dessa política de Estado de avaliação de tecnologia em saúde. Então, nós temos hoje, nessa primeira etapa, um processo bastante bem definido de avaliação da tecnologia, e a fase seguinte, se essa tecnologia demonstra que realmente ela é mais segura, ou ela é mais eficaz, e de forma ideal mais efetiva do que os comparadores existentes, ela vai para a segunda etapa, que foi bem comentada na palestra anterior da professora Jerusa, que são os aspectos econômicos. Por quê? Porque aqui nós vamos querer saber se essa tecnologia, quando também comparada a outras alternativas, ela não só tem ganhos de efetividade, do ponto de vista dos ganhos de saúde, mas também um custo que seja justificável, que esse incremento de custo que foi comentado na palestra anterior se justifique para ser incorporado. É a etapa da análise econômica. Então, a gente lembra que a análise econômica é aquela análise que compara as alternativas, entre alternativas, né, para um determinado tratamento, que é o caso que a gente está discutindo, os custos e a efetividade. Essa é uma etapa importante porque ela trata do conceito de eficiência alocativa. O que é isso? Quando nós tomamos fazemos uma escolha, nós estamos sacrificando outras escolhas. Se optamos pelo tratamento A, abrimos mão do tratamento B, do tratamento C. E nós temos que medir isso. Esse é um conceito importante da economia, que é o conceito de custo de oportunidade, para que a gente possa fazer uma decisão melhor populacional. Esse é um aspecto que eu estou frisando bastante, que nós temos que colocar
outros parâmetros adicionais quando tomamos decisão para a população, diferente da tomada de decisão individual do médico, quando está lidando com o seu paciente individualmente. As análises de custo-efetividade também avançaram bastante no processo. Recentemente houve uma discussão sobre a necessidade daquele limiar de custo-efetividade que a professora Jerusa comentou, e, curiosidade, essa discussão começou lá em 2017, eu vou lembrar aqui, a professora Carize também vai se lembrar, participamos juntos de uma audiência no Senado, que foi uma audiência que foi liderada pela senadora Ana Amélia, para começar a discutir isso, se o Brasil precisava de um limiar de custo-efetividade. E se, uma vez identificasse a necessidade, que tipo de limiar deveria ser, se ele era um parâmetro mais variável. A gente já sabe que hoje, a própria evolução do que se discute hoje é que não basta ter um limiar fixo, único. Por quê? Porque nós temos uma diversidade muito grande. Tomar decisão por uma doença prevalente é totalmente diferente de tomar uma decisão, por exemplo, numa condição para uma doença rara. E isso tem que ser contemplado. E é um ponto que eu queria destacar para vocês ainda, em relação ao quesito anterior da Conitec, é que hoje há um olhar também, quando se lida com as evidências que são evidências, por exemplo, no ambiente das doenças raras. Por quê? Porque são condições que a gente tem uma população menor de pacientes, muitas vezes você não tem amostras que garantam uma maior precisão do resultado do estudo, e, de uma maneira geral, as agências de avaliação de tecnologia em saúde vêm tentando também particularizar esse cenário de doenças raras, com limiares, inclusive com limiares diferentes, com limiares maiores, porque a gente sabe que esse é um contexto com, muitas vezes, se você usar o mesmo parâmetro da doença prevalente, você não vai conseguir incorporar. Então, essa segunda etapa, que é uma etapa já desse juízo de valor econômico, ela é muito importante, e a gente também vem avançando bastante no Brasil em relação a isso. A exemplo de outros, e essa é uma discussão mundial também, alguns países eles declaram de forma explícita qual é o seu limiar, outros não. O Brasil tinha um parâmetro mais implícito em alguns posicionamentos, ele comentava, os relatórios da Conitec comentavam qual era o parâmetro, mas agora se discute um parâmetro mais explícito. O que isso traz de benefícios? Traz mais transparência para o processo, traz mais critérios na tomada de decisão para quem está submetendo, para quem está avaliando. E uma última etapa dentro dessa tríade, e aqui eu estou discutindo mais a questão normativa. A professora Carize, que vai me suceder, vai trazer outros aspectos importantes, que são aspectos relacionados ao quê? O contexto onde se insere essa discussão de tecnologia. Então, o que a gente vai fazer aqui? Na terceira etapa, é a etapa que se discute se existe uma factibilidade, se o sistema de saúde ele tem um orçamento capaz de incorporar aquela tecnologia. E isso é muito importante. Por quê? Porque não basta o medicamento mostrar que é eficaz, que é seguro, é efetivo, que até é custo-efetivo, mas se não tem orçamento para isso. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer uma análise de impacto orçamentário. Muito importante. Por quê? Porque o impacto orçamentário ele vai lidar com as questões relacionadas à população elegível, qual é a população que vai receber essa tecnologia e qual é o custo incremental dessa tecnologia para que o sistema de saúde possa absorver essa tecnologia, entendeu? Então, nós temos hoje essa tríade, esse passo a passo normativo de avaliação para o nosso processo decisório, um processo decisório de análise de evidência, de análise econômica e de análise de impacto orçamentário. E um pouco, para compartilhar com vocês um pouco do que a gente avançou nisso no país. Nós começamos, só para dar uma ideia de comparação, nós temos o NICE, que foi criado em 99, uma agência, um modelo, e nós começamos esse processo no ano 2000. Nós temos aí um marco, a partir do ano 2000, de criação dessa política de Estado no país, com a criação do primeiro Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, o DECIT, que foi o marco desse processo
E, a partir daí, a criação de outras instâncias de incorporação, como a CITEC, a Comissão de Incorporação de Tecnologia, inicialmente ligada a uma Secretaria de Assistência, a SAIS, antiga SAIS, Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, mas que migrou depois para a recém-criada Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumo Estratégico, da qual eu tive o prazer de ser secretário entre 2019 e 2020. A partir daí, talvez o ponto marcante desse processo tenha sido a criação da Conitec por uma lei em 2011. E aí, criada a Conitec em 2011, esse processo todo passa a ter transparência, participação social, porque existem consultas públicas, audiências públicas que fazem com que esse processo seja mais legitimado. Prazos definidos, todo esse processo ganha mais robustez e passo a passo, nós estamos vendo atualizações dessa lei. Então, eram essas as minhas reflexões iniciais nas questões normativas relacionadas ao processo decisório de incorporar a tecnologia em saúde. Nós vamos ouvir agora a professora Carize, que vai trazer outras questões extremamente relevantes para isso, e depois abrir para a nossa discussão. Quero, mais uma vez, agradecer essa oportunidade e fico aqui para o nosso debate. Professor, muito obrigada. Acho que foi uma fala super clara, que reforçou aspectos do que eu já tinha dito e ampliou. Claro que a gente tem que discutir toda a sequência de passos que acontece, até a gente ter a incorporação de tecnologia, e ficou muito claro na sua fala esse desafio. Quero aproveitar e elogiar o esforço, né, de todos os pesquisadores que têm se envolvido em qualificar cada vez mais esse trabalho. Eu brinco com a Unitec que, assim, a gente pede decisão e critica e reclama e discorda, a gente fica muito feliz que esse processo todo exista, esteja se qualificando cada vez mais, e que é isso que a gente precisa para ter um sistema que com certeza vai poder, como eu falei no começo, maximizar a entrega de valor para a sociedade. Eu vou, de imediato, pedir que a professora Carize assuma a coordenação aqui, assuma a sua fala, e depois a gente volta para as perguntas, para um debate. Para quem estiver nos assistindo, se vocês tiverem dúvidas, tiverem perguntas, podem deixar aí no chat que o pessoal da organização faz chegar até a gente. Oi, bom dia. Oi, bom dia a todos. Começar compartilhando, mas antes de... Opa, espera aí. Antes de compartilhar, deixa eu ver por algum motivo... Ah, tá aqui do lado. Muitas telas abertas. Agradecer o convite, toda a organização aí da Semana Científica. Jerusa, eu acho que eu me lembro lá pela 25ª, né, e o tempo vai passando, e é muito bacana ver mais uma semana acontecendo, uma semana ainda online, mas que certamente permite que alcance muito mais pessoas para discutir temas relevantes aí do sistema. Agradecer a tua coordenação para montar essa mesa, que eu acho que é de extrema importância em todos as áreas, todos os vetores aí da saúde, não só da medicina, mas de todos os profissionais, porque isso é um tema que toca a todos. Então, eu vou falar um pouquinho além da avaliação de tecnologia em saúde, né? Eu conversei com a Jerusa, eu acho que nos últimos 15 anos eu me dediquei a trabalhar com avaliação de tecnologia em saúde, eu fiz formação, doutorado em análise econômica, e realmente sou uma defensora mor do tema e da causa, já tive a oportunidade em várias semanas científicas de falar sobre isso. E a avaliação de tecnologia em saúde, ele responde a essa pergunta. Eu acho que a Jerusa e o Denizar colocaram com toda a propriedade os conceitos e também os aspectos bem normativos que regem essa temática no Brasil, né? O que a gente vai fazer com o nosso paciente, qual o medicamento que nós vamos dar, qual o programa de fisioterapia ou de exercício que tem que ser implementado na atenção primária, enfim, é um mundo para ser respondido, o que deve ou não ser oferecido para a população, o que é possível de ser oferecido.
E um conceito que ficou, eu acho que em ambas as falas, o entendimento de que é impossível dar tudo para todos. Primeiro, porque não é preciso e porque não faz, para algumas tecnologias não existe incremento em saúde ou melhora de qualquer parâmetro. Então, isso tem que ser bem avaliado. Segundo, tem muitas tecnologias que, infelizmente, elas são caras e a gente precisa fazer uma análise detalhada de se nós temos condições de pagar e se vale a pena pagar. Então, a gente tenta responder essa pergunta, o que a gente faz e quando, né, a gente vai incorporar. Mas o que eu vou trazer é um pouquinho diferente, um aspecto, até por estar vivendo, convivendo com esse tema nos últimos 20 anos. A gente sempre fala que os desafios são muitos no sistema, desafios esses que fazem com que os custos em saúde cada vez aumentem mais e os problemas continuam a existir. E eu vou tocar, talvez, em outros 2 pontos, que eu acho que muitas vezes eles não recebem a atenção que deveriam, que diz respeito também ao desperdício, ações que nós fizemos que gasta dinheiro e que não acrescenta nada, e uma variabilidade extrema no cuidado que a gente oferece no nosso dia a dia. Várias publicações desde a década dos anos 2000, e agora uma recente, do JAMA em 2012, depois teve uma em 2021 também, mostrando aqui um retrato do sistema de saúde americano, mas eu acredito que se aplica também para o nosso sistema, se não mais, de que em torno de 30%, 35% do que se gasta em saúde não tem um incremento nenhum, não tem nenhum efeito sobre o paciente, ou gastos administrativos, ou um cuidado mal feito, um tratamento desnecessário. E isso é um valor expressivo, se a gente pensar em cada dólar, né, 30 centavos, a estimativa de uns estudos é 25 centavos, eles não servem para absolutamente nada. E eu vou trazer 2 exemplos de situações do nosso dia a dia, né, aqui eu tenho uma aluna de doutorado, a Josiane, que tem trabalhado no conceito de low value, né, a quantidade de exames que eventualmente a gente faz em pré-operatório de cirurgias de baixo risco, que não acrescentam em nada em reduzir o risco do paciente da cirurgia, atrasam o procedimento e eventualmente trazem até um desconforto para o paciente. Nesse último ano, também tive a oportunidade de trabalhar com a análise de radioterapia nos pacientes que precisam fazer esse procedimento por câncer de próstata. E como, eventualmente, a gente não consegue oferecer algo que está disponível, nosso serviço de radioterapia do Clínicas é excelente, mas a gente não consegue fazer com que o paciente chegue no tempo que seria considerado ideal para o seu atendimento, fazendo com que muitas vezes ele perca uma janela de oportunidade para ter um resultado adequado. Não só desperdício, os custos a gente sabe que são expressivos, só para nós termos uma ideia, durante os últimos 2, 3 anos, durante a pandemia, o novo rol da saúde suplementar incorporou 70 novos procedimentos, e isso tem um impacto para todos, né, e até para o nosso custo do nosso dia a dia. Nós sabemos que uma ausência de cuidado e coordenado, especialmente uma atenção primária que não organiza o cuidado, leva a muitas internações eventualmente sensíveis que poderiam ser prevenidas, e exames que acabam sendo repetidamente sendo realizados. E aqui também trazendo um recorte de um estudo que a gente fez, do quanto custa o manejo dos pacientes com câncer de próstata num hospital aqui de Porto Alegre, e o colega, o Rafael, ele dividiu em diferentes fases do tratamento, mas o que mais nos chamou a atenção, um grupo de pacientes que era considerado cuidado paliativo, ou seja, já foi decidido que nós não vamos fazer nada, ele gastava tanto quanto ou mais do que pacientes que estavam em tratamento. E uma reflexão será que o que a gente está gastando para esse paciente é o que ele realmente precisa, e é o que realmente ele se importa, o que é? Então, isso aqui é uma coisa não tão futurista, mas em outro cenário, o paciente quer ficar em casa, o paciente quer ser bem atendido, quer ter um mínimo de um conforto, e talvez a gente possa alocar essa verba de uma maneira diferente. Então, trazendo para uma reflexão, e o que eu separei esses aspectos. Se a gente for pensar um pouquinho além de avaliação de tecnologia em saúde, para buscar sustentabilidade de sistema, eu acho que a gente tem que realmente reforçar o modelo centrado em atenção primária e olhar os níveis de prevenção e investir nisso. Tudo indica que a atenção primária, ela pode mudar o cenário. Além disso, um trabalho em equipe, onde a gente possa revisar fluxo e processo e tentar identificar barreiras que não acrescentam nada para o paciente, pelo contrário, são só obstáculos para que seja bem cuidado.
E aí vem um conceito também que tem sido discutido, que é buscar entregar mais, baseado no desempenho daquilo que a gente faz, que seria saúde baseada em valor, mas também buscando o que interessa para o paciente. E, por final, vou trazer alguns elementos sobre como hoje as tecnologias, elas evoluíram tanto e elas estão disponíveis e a gente poderia fazer isso de uma maneira mais assertiva. Então, valor em saúde, e esse é um tema que a gente tem discutido, leva em conta entregar, né, algo adequado para o paciente na perspectiva de melhores desempenhos, melhores resultados clínicos, ou seja, fazer a coisa certa, que nem o Denizar falou, ter efetividade daquilo que realmente foi comprovado quando estava sendo avaliado lá na Conitec e nos outros fóruns, por um custo adequado e fazer a coisa certa no local certo, gerando valor ao que se entrega. E o aspecto de o que importa, às vezes, não é o que nós, profissionais de saúde, achamos que importa. A gente tem que realmente perguntar para o paciente o que ele espera do seu tratamento, da sua condição de saúde, quais são os valores e princípios que ele valoriza. Aqui um dado americano que eles fizeram uma enquete que 90% dos pacientes pensam diferente de algumas escolhas em relação à sua saúde daquelas escolhidas pelos seus profissionais. Então, hoje um conceito de valor em saúde seria olhar como a gente está fazendo o atendimento, como a gente está usando as tecnologias, quantificar os resultados do nosso dia a dia, da nossa prática profissional, ver quanto custa, para, numa análise integrada, poder dizer, ó, isso que eu estou fazendo acrescenta alguma coisa, eu tenho valor, versus não acrescenta. Então, isso aqui a gente fez num projeto para o AVC, junto com a professora Sheila, com a Ana Paula, e isso tem se evoluído muito, criar plataformas interativas que a gestão do cuidado seja possível. Falando especificamente sobre custos, a gente tem que melhorar o nosso entendimento, o que é custo, o que é valor em reembolsado. Né? A gente sabe muito do que se gasta, do que se desperdiça, mas às vezes a gente não sabe exatamente quanto custa as nossas ações, o manejo do nosso paciente. Por outro lado, a gente tem os preços, os custos muito grandes, na perspectiva dos prestadores, e eles recebem um valor pago por CID ou por procedimento que é inferior àquilo que gasta. A gente teve a oportunidade também de fazer uma avaliação, e aqui o pessoal do Hospital de Clínica, junto com a professora Nadine, a professora Ana Paula e a Lívia, olharam quanto era o custo do transplante em um grupo de pacientes, claro, transplantes cardíacos é um procedimento de exceção, né, mas o custo real para a instituição, ele se deu em 60%, o que era reembolsado pelo SUS. E isso acontece em muitos outros cenários, a gente tem que identificar quais são as oportunidades para reduzir as ineficiências do sistema. E esse tem sido um tema bastante discutido na literatura sobre a importância de se avaliar a jornada do cuidado, a linha do cuidado do paciente, para que seja a mais rápida possível, que tenha a menor quantidade de sofrimento infringido pelo próprio sistema e que possa reduzir o custo, por que não, né? Então, eu acredito que isso também é um ponto importante para a gente pensar sobre ir além da própria avaliação de tecnologia em saúde. Nós tivemos a oportunidade de olhar, por exemplo, para procedimentos de angioplastia coronária, que é um procedimento bastante comum ali no nosso serviço de cardiologia. Fizemos um estudo multicêntrico em 5 hospitais do Brasil, para avaliar como é que era a jornada do paciente indo para esse procedimento em várias hemodinâmicas e quanto custava nessas hemodinâmicas. E a gente viu que o cuidado variava bastante, e que se a gente pegasse o hospital A, que o custo era esse por dia, e comparasse com outro hospital que tinha o mesmo resultado, mas um custo bem menor, a gente tinha vários momentos ou vários etapas que poderiam ser aprendidas para que esse procedimento pudesse ser feito com um custo menor em todos os hospitais. Um outro ponto também que tem sido motivo de discussão é como fazer com que o sistema ele realmente seja sensível a todas essas mudanças. Será que o nosso modelo tradicional de a gente em saúde, a gente faz uma consulta, tanto profissional quanto prestador, ele recebe por aquela consulta. O paciente é internado, recebe por aquela internado, chamado modelo fee for service. Será que esse é o melhor? Será que a gente não deveria englobar ou incluir todo
uma linha de cuidado, toda a jornada do paciente, toda a sua necessidade em relação a uma condição de saúde, e fazer com que os acordos, os pagamentos levem em consideração esse todo, né, chamados bundles. Existem já modelos indo adiante, tentando identificar, por exemplo, será que um grupo de pacientes, um grupo de indivíduos da sociedade, não vamos nem falar só pacientes, se eu me assegurar de cuidar deles, da saúde deles, e se eu fizer acordos globais em relação a alguns indicadores, não seria melhor do que eu fazer só fee for service. E certamente um modelo que tem chamado muito atenção, vários países têm perseguido isso, que seriam pagamentos com uma combinação de eu pago por aquilo que eu entrego, mas de certa forma existe um acompanhamento do resultado do que eu entrego. E eu recebo a mais, sendo premiado em relação a isso, ou eventualmente eu deixo de ser premiado se o meu resultado não está tão adequado. Seriam pagamentos por desempenho, que já acontecem em alguns aspectos no Brasil, mas que ainda são bastante incipientes. E aqui eu trago um exemplo do que seria um bundle payment ou um programa que está em andamento nos Estados Unidos, que é pagamento por fase de doença, né? Então, eles estão fazendo em vários centros de radioterapia, eles pegaram, então, a radioterapia que normalmente é paga por cada sessão, eles fizeram pacotes, assim, ó, não, vamos fazer radioterapia, vamos pegar um grupo de cânceres, e aí pegaram 5 tipos de câncer, né, estabeleceram, começou em abril esse projeto, tem previsão de terminar daqui a 5 anos, que além do pagamento, tem um pagamento fee for service inicial, mas que aquelas unidades que fizessem outros projetos, né, projetos de prevenção e acompanhamento, cuidado do paciente, acesso a atendimento 24 horas por 7, enfim, outros aspectos do cuidado, eles receberiam também um incentivo no final do projeto. Os resultados, se isso vai fazer diferença na perspectiva do paciente, aí para a gente ser discutido. E para finalizar, todos esses desafios, eu acho que eles vêm no momento em que nós temos muitas oportunidades. Nós estamos aí numa era tanto de disponibilidade de dados impressionante, como nós estamos também com recursos digitais e tecnológicos que antigamente não existiam. Hoje nós temos condições de acompanhar o que acontece na vida real do indivíduo, né, e produzir informações que deveriam ser úteis para monitorar esses indivíduos e, ao mesmo tempo, de realizar intervenções. Tive a oportunidade de ir no último Congresso Europeu de Cardiologia, eu fiquei impressionada como vários ensaios clínicos, várias evidências clínicas hoje estão sendo construídas com base de dados coletados no dia a dia dos indivíduos, em que os aspectos metodológicos de randomização permanecem, ou seja, a gente tem que ter um cuidado em fazer comparações que sejam cientificamente válidas, mas que permitem formar, né, construir as evidências num curto período de tempo com uma grande quantidade de indivíduos. Os recursos digitais hoje são imensos, nós temos o prontuário eletrônico na mão do indivíduo, então a gente pode começar a tanto monitorar o indivíduo quanto monitorar os profissionais de saúde e o sistema como um todo e trazer essa formação mais integrada realmente para o dia a dia. Então, gostaria de concluir para deixar um período para a gente conversar, que continuamos, sim, a perseguir a questão do que a gente tem que fazer, como incorporar as tecnologias pelo nosso processo tradicional de avaliação de tecnologia em saúde. Mas não é só o que a gente vai fazer, é como a gente faz, como a gente está atendendo os nossos pacientes, como é que a gente está oferecendo os nossos serviços de saúde. E eu acho que existe muita oportunidade para que os recursos sejam realmente realocados para as novas tecnologias, eventualmente, que estão por vir. Então, eu repensando, além de ATS, repensando um pouquinho, além de ATS, eu colocaria esses elementos. Eu acho que a gente tem que investir em nível local, regional, em reengenharia de processos e do cuidado, tirar etapas que não precisam e não acrescentam nada para o paciente. A gente pode conversar sobre isso. Na área de cardio, eu tenho vários exemplos de pacientes que, poxa, que foram atendidos com a sua dor torácica e um infarto em 2, 3 unidades, chegaram aqui no clínicas depois de 8, 9 horas do seu infarto. E o prejuízo em saúde que foi isso para o paciente é muito grande. Nós temos que procurar, sim, buscar essa questão de olhar o paciente e ver o que interessa para ele, para entregar mais na perspectiva do paciente por um custo adequado. Talvez uma forma de fazer isso seja incorporar questões de reembolso baseada em resultado
para incentivar todos os profissionais, de certa forma, em outras áreas que não da saúde, isso já é feito. Se a gente for pensar em indústria, comércio, nós não compramos nenhum produto se a gente não espera que o resultado seja bom. E hoje nós temos muitas oportunidades, tanto com o uso de novas técnicas de inteligência artificial, de uso de dados de vida real, tanto para governança, e aí eu falo de gestão, saúde populacional, quanto para a questão de medicina personalizada, que tem muitos exemplos aí de inovações que estão acontecendo na medicina. Muito obrigada pela atenção de todos e estou à disposição para a gente conversar. Muito obrigada, professora. Acho que também foi uma palestra super clara, ficou muito legal a gente construir dessa forma, né, falar de alguns conceitos, falar da incorporação de tecnologia no país, e agora expandir. A gente tem muito para ganhar em medicina, além mesmo de pensar o que está ou não no sistema. Eu queria agradecer a sua classificação em o que fazer e como fazer, porque quando me perguntam sobre a minha área de pesquisa e minha área de atuação, eu sempre fico com dificuldade de falar, olha, eu estudo ETS, eu gosto de estudar análises econômicas, mas o meu dia a dia no hospital, meu dia a dia na diretoria médica do HCPA, eu não estou fazendo estudo econômico, né? A gente está tentando garantir o melhor atendimento possível, e eu acho que essa explicação de eu estou pensando como fazer o que a gente tem que fazer é ótima, ficou muito bem. Eu estou recebendo aqui comentários do chat, então muitas pessoas agradecendo as reflexões. Passo completamente o agradecimento à professora Carize e ao professor Denizar, que aceitaram participar. Aproveito para agradecer também a equipe organizadora da Semana Científica, que topou fazer essa mesa. Eu propus a gente falar, né, do que devia estar no sistema, e todo mundo foi muito receptivo, então queria agradecer ao apoio. E as pessoas falando aqui que tudo foi muito claro, então elogios para vocês, e que é muito importante para os gestores e também para os médicos essa discussão. Professora Carize e professora Denizar, então, recebam os elogios do nosso público. Eu tenho uma pergunta para os dois, para abrir aqui, enquanto o pessoal que está nos assistindo pensa em outras perguntas para fazer. Tanto nessa questão do como fazer, ou na questão da decisão da incorporação de tecnologia, eu acho que mesmo dentro do meio médico, a gente ainda tem um gap, né, entre a gente estar com um paciente na nossa frente, aquilo que a gente é ensinado a fazer, olhar o ensaio clínico, e pensar em incorporação de tecnologia. E eu costumo dizer, quando me perguntam, que não é o trabalho do médico com o paciente na frente pensar nesse processo inteiro na cabeça dele, né? Pelo menos essa é a minha visão. E queria ouvir de vocês como vocês pensam na gente avançar mais ainda nesse processo de como o professor Denizar falou, todo sistema universal tem uma metodologia que a gente avalia, que a gente incorpora. Então, os nossos desafios aí de explicar essa metodologia tanto para a sociedade, para pacientes, quanto para colegas, para que a gente possa acreditar nela, né? Possa abraçar esse jeito de funcionar e saber que a gente está fazendo o melhor para os pacientes quando a gente faz um sistema que faz sentido. Os comentários de vocês sobre isso, e está super aberto aqui, quem quiser falar primeiro. Perguntas desafiadoras, né, Denizar? Vou deixar tu começar. Obrigado, Carize. Aqui não tem pergunta fácil. Não, sem dúvida. Eu acho que esse ponto é fundamental e eu já concordo com as palavras da Jerusa. Você não pode delegar na ponta essa decisão, que é uma decisão que tem que estar institucionalizada. Você só legitima uma decisão dessa quando você envolve os atores desse processo. E é muito importante, eu acho que parte dessa construção que a gente vê no Brasil é cada vez mais trazer para o processo decisório as diferentes atores. Hoje, as organizações de pacientes participam disso, o judiciário está se aproximando, além dos tradicionais, as sociedades médicas, o gestor, o formulador de política, o regulador, tudo isso tem que estar envolvido para que a gente realmente possa avançar nisso. Porque, como a professora Carize comentou, as escolhas têm que ser feitas. Nós não temos hoje como oferecer tudo para todos. Além das necessidades, existem desejos. E o sistema hoje, nenhum sistema, não é só o Brasil, nenhum sistema tem um orçamento compatível com o que acontece em termos de pesquisa e desenvolvimento na área da saúde, que é bastante pujante. O que nós temos hoje, e eu imagino que o Brasil tem avançado muito nisso, a gente avançou muito no sistema público, só para fazer uma comparação local. E eu acho que o sistema da saúde suplementar ainda está muito aquém disso.
sem falar das questões recentes em relação ao rol. Eu estava lá na audiência do Senado para discutir isso. Isso é um retrocesso imenso. No momento em que a gente consegue fazer alguns avanços na saúde suplementar, que até pelas suas características, é um modelo mais fragmentado, você não tem uma decisão centralizada de incorporação, você tem um modelo muito heterogêneo, operadoras de pequeno porte, de 10 mil, 20 mil vidas, em contrapartida, outros com milhões de usuários. É claro que uma incorporação faz totalmente diferente num segmento pequeno e no outro, em termos de impacto. Só para pontuar isso, o nosso sistema, no Sistema Único de Saúde, acho que a gente avançou bastante. Tem que melhorar? Sempre. Agora, nós transformamos isso numa política de Estado. Na saúde suplementar, nós temos que avançar muito ainda, porque, a despeito do que aconteceu recentemente, eu acho que a mídia toda, todos estão familiarizados aí com as questões de praticamente romper com o rol, né? O rol taxativo, para ser um rol exemplificativo, para ficar a critério na ponta da decisão do médico. Mais uma vez, isso não é o caminho quando a gente quer organizar um sistema de saúde. O sistema ele tem que contemplar todas essas questões. Então, Jerusa, acho que para pontuar isso, eu quero muito ouvir a Carize, tem que ser institucionalizado. Isso não pode ficar na ponta, porque, até, independente da questão econômica, a gente está discutindo um passo antes, segurança, eficácia e efetividade. Isso tem que ter um olhar muito mais crítico para o processo decisório. Passo a palavra à professora Carize. Obrigada, Denizar. Eu concordo contigo, acho que sempre a gente trabalhou nessa questão de ATS, análise econômica, é um tema sensível, ele tem que ser institucional, ele não pode ficar a critério nem do prestador lá da ponta. Eu acho que tem que ser em nível, pelos exemplos que dão certo em outros sistemas de saúde, nível nacional, nível de regulação mesmo. Por outro lado, o gestor federal ou nacional, se for a mesma ANS, a gente vê que não dá para ser rígido, tu tem que ter uma flexibilidade, tu tem que ser inteligente com o sistema. Ao longo desses últimos anos, né, Denizar, se tu vem uma tecnologia que ela é disruptiva, ela muda a história natural da doença, e ela vem a um preço exorbitante, é só uma questão de tempo para ela entrar no mercado. Ela vai entrar antes ou depois, quer seja pela judicialização, que é um problema grande no Brasil. Então, a gente tem que ser inteligente também e tentar identificar esses cenários, não para atrasar, e essa é a mudança, talvez, ao longo da minha vida que eu tive, não para atrasar a incorporação dessas tecnologias, é achar formas de que elas sejam sustentáveis, realmente tenham resultado, porque muitas vezes elas são incorporadas de uma maneira desorganizada, a gente gasta um monte de dinheiro e o paciente não tem o benefício que ele deveria. Então, eu acho que tem questões assim, se eu, indo um pouquinho adiante, se eu tivesse que fazer uma reflexão, e olhando para o SUS, não saúde suplementar, Conitec, gestão em nível nacional, continuar com as suas atividades, mas buscar meios de tornar sustentável algumas tecnologias que elas são inevitáveis, né, e como arcar com isso e como monitorar, que eu acho que é um grande desafio para o Brasil, monitorar a incorporação de tecnologias num Brasil tão grande como é, mas que se gasta com algumas de uma maneira exorbitante. Por outro lado, em nível regional, estadual, municipal, eu acho que a gente tem que investir muito mais em o que está sendo feito e como está sendo feito para economizar. Eu recebi ontem um boletim da Unimed mostrando para os cooperados, eu sou cooperada da Unimed, mostrando ali que nos últimos 6 meses tivemos um incremento de 13% de internações, 6% do custo só com internações desnecessárias, foi esse o comentário. Isso vai continuar acontecendo. Se nós não fizermos alguma coisa, e aí não é em nível individual, não é o profissional de saúde, é em nível de gestão, para que algumas ações sejam realmente modificadas, alguém vai sair perdendo. Então, eu acho que a gente tem que começar pequeno, cada um, nós no Hospital de Clínicas, na Unimed, mas a gente tem que começar a desenvolver formas diferentes de pensar o processo de saúde, para que a gente não gaste tanto e sobre um pouco de recurso para as novas tecnologias. Essa é a minha impressão, pelo menos olhando a leitura agora. Mas gostaria de ouvir de vocês. Jerusa, posso fazer só um complemento à fala da Carize? Sempre, professor, por favor. Não, acho que a Carize comentou um ponto muito importante no início, que é nós lidamos com realmente tecnologias que são disruptivas e que num primeiro momento são frutos de monopólio e vêm com um custo muito alto. Daí a necessidade, eu quero até
rapidamente compartilhar a experiência de compartilhamento de risco. Nós fizemos um projeto piloto de compartilhamento de risco no Ministério da Saúde exatamente para lidar com isso. Era inexorável ter que incorporar um medicamento para doença rara, e nós o fizemos com uma modalidade que garantisse a sustentabilidade de quem paga isso. Isso já acontece no mundo inteiro. Os modelos de acesso universal, Reino Unido, mais de 10 anos, usando compartilhamento de risco. Itália, praticamente as compras governamentais são por essa modalidade. E esse é um dos tipos. Você tem modelos de amortização. Na saúde suplementar, você poderia usar resseguro. Nós temos que ser também inovadores na hora de adquirir a tecnologia, no momento que ela se mostra que realmente faz diferença. Perfeito, professora. E eu acho que é interessante a gente colocar aqui também que a gente não pode tratar toda incorporação ou toda nova tecnologia da mesma forma, né? Porque os pedidos eles chegam em graus de maturidade da evidência muito diversos. Então, tem, como a professora falou, coisas que a gente queria poder estar no sistema, mas ainda são muito caras, né? E a gente sabe que elas vão trazer um benefício, mas a gente também sabe que esse benefício está custando além do que um país como o nosso, nesse momento, ou às vezes do que todos os países, porque a gente tem as referências, né, e vê que mesmo os países de alta renda, às vezes, recusam, e a gente fica pensando, muito na fala da professora, como que a gente poderia trazer isso? Será que tem uma seleção de pacientes para que o perfil de custo-efetividade fica melhor? Será que tem acordos de redução de risco? Será que tem como fragmentar isso para que faça sentido, né? Então, essa é um desafio. Mas tem outros pedidos de incorporação que vêm claramente faltando aquela primeira parte lá, né, de eficácia, de segurança, e às vezes eu acho que quem não está no meio o tempo todo mistura esses dois cenários e não vê como poderia ser trágico para o sistema uma incorporação que depois não vai alcançar os resultados, porque é um recurso muito nobre, né? Então, quando a gente olha para o caso, por exemplo, do acanumab, né, que depois teve autorização de uso para Alzheimer num desfecho completamente intermediário, não é o nosso caso aqui, né? Estou falando de fora, num país, inclusive, que não é modelo para ninguém de avaliação de ATS, mas todas as consequências que isso teve para sistemas de saúde, todas as consequências que isso teve e de gastos de recurso pessoal, de pessoas que gastam todas as suas economias de vida se jogando numa esperança que talvez, né, seja frágil. Eu lembro da nossa responsabilidade com essas pessoas. Lembro do ensinamento médico que eu tive com todos os professores, de que tem uma hora que o nosso papel é dar conforto, é explicar, é acolher, e não é vender que se tivesse a coisa mágica A ou B, as coisas seriam radicalmente diferentes, né? Acho que esse é um desafio para todos nós quando estamos com um paciente na nossa frente. Mas queria agradecer os comentários de vocês, porque foram muito bons. Tem algumas pessoas aqui comentando que já viram experiências de uso de prontuários eletrônicos, com premiação, inclusive, sobre isso. E acho que isso pega uma coisa que a professora Carize tinha comentado, de como a gente pode usar a informação lá da ponta, né, a informação do dia a dia para construir decisões, que é uma coisa que não é o meu dia a dia, não é a minha área de pesquisa ainda, mas que, sem dúvida, vai ser uma nova mudança de paradigma aqui. Então, talvez a gente possa falar um pouco disso, professora, de usar todas essas informações e todas esse novo acesso que a gente tem até a inteligência artificial para qualificar o nosso sistema depois que uma tecnologia está no sistema, né? Depois que a decisão foi tomada. Jerusa, obrigada. Eu realmente acho, a gente tem visto vários exemplos de que hoje a gente vai precisar cada vez de equipes multidisciplinares com diferentes expertise, e aí olhando muito o pessoal da TI, né, pessoal estatística, enfim, engenharia, para realmente colocar a informação, o dado que existe muito dado e informação, tanto para que o gestor, para que o profissional de saúde possa mudar um pouquinho a trajetória, ou ajudar o sistema em relação ao monitoramento dessas tecnologias. Os recursos estão disponíveis. Nós, antes da pandemia, ou 5, 10 anos atrás, a gente não imaginava que todo mundo fosse ter um smartphone. Hoje, a estimativa é 78%, parece, da população brasileira já tem smartphone. Muitos têm 2, né? O grande questão nisso tudo é nós precisamos investir em ciência, e eu cada vez mais acredito que o gestor hoje, ele entende dado, e ele se sensibiliza com informações. Então, aqui nós estamos na Semana Científica, eu acho que é um grande momento em todos os níveis. A gente precisa produzir conhecimento
para a nossa tomada de decisão, né? Quer seja dos grandes ensaios clínicos, quer seja dos dados que a gente está falando aí de vida real. E com essas informações, eu acho que a gente pode também, a gente sempre usou a expressão empoderar o paciente, né? Fazer com que o paciente cada vez mais seja participante do seu processo de saúde e do acompanhamento da sua doença. E a gente tem que usar isso a nosso favor no sentido de mobilizar, de usar instrumentos para que ele seja mais educado em relação a como se cuidar. Isso eu acho que ainda é muito incipiente em termos de sistema. A gente tem iniciativas, né, exemplos, mas o sistema, eu não sei se está olhando para isso como deveria. Para mim, a coisa que eu fico mais feliz é poder abrir meu celular e ver a minha carteira de vacinação, entende? E rodar o mundo com a minha carteira de vacinação. A gente não achava que isso fosse possível, e hoje é. Então, acho que a gente vai dar uma acelerada, com certeza, em outras melhorias aí digital. E meu último comentário em relação a isso é que a gente tem que ter muito cuidado, porque, ao mesmo tempo que pode ser favorável o uso dessas tecnologias, eventualmente a gente pode aumentar inequidades, né? As pessoas que não têm acesso a isso podem ser mais prejudicadas. Então, o que eu tenho tentado ler e ver em outros países, se a gente for começar a achar soluções digitais, que elas sejam soluções que possam ser inclusivas, porque senão a gente vai estar aumentando mais ainda as desigualdades. Esse gancho sobre a desigualdade é fundamental, porque quando a gente fala de ATS, e aí a gente fala de limiar, de teto, de vale a pena, às vezes a gente está pensando justamente nesse elo mais frágil, né? Porque como eu comentei lá no começo, se a gente compra a coisa mais cara que tem disponível, às vezes falta dinheiro para coisa mais barata, né? Que não tem, às vezes, uma ONG militando por ela, que não tem um grupo de empresas que defende o acesso à atenção primária, né? Não é uma coisa pela qual tem lobby, tem interesse. E esse paciente, esse elo mais frágil, que tem a doença mais comum, que tem hipertensão e diabetes, às vezes ele é o mais prejudicado, né, no sistema, o mais perdido, assim, que circula entre médicos, que não tem a intervenção ideal e que a gente não está fazendo as coisas que já estariam no sistema, já deveriam estar sendo entregues para ele. Acho que esse é um desafio muito grande, lembrar desse elo frágil, e por isso que eu queria convidar quem está nos assistindo, quem tem interesse a entender um pouquinho mais esse processo de ATS, a se posicionar dentro desses conceitos, porque o professor Denizar falou do retrocesso, né, em um rol não ser taxativo, em um rol ser exemplificativo, ou seja, não ser útil, porque se a gente faz todo um processo definindo o que tem que estar no rol e depois a gente brinca que não precisa desse rol, todo esse processo não nos acrescentou, ou seja, tem mais desperdício de expertise gasta nisso. E eu tenho uma dificuldade de convencer colegas e amigos sobre a necessidade, né, de ter essa técnica. E é isso, é um convite para as pessoas de que também, a gente sempre fala, né, escute a ciência. Aqui tem as pessoas tentando estudar essa área, tentando mostrar os benefícios da gente ter um sistema estruturado, um sistema que pensa no todo. Professor, se o senhor quiser fazer mais comentários assim, sobre esse ponto de vista do sistema, eu acho que é um bom tópico para a gente encerrar, porque realmente olhar a população e não olhar o indivíduo e entender como, às vezes, sistemas que parecem impor limites, na verdade, eles estão preservando aqui o benefício para. Eu queria adicionar um ponto que eu acho que é importante, foi um aprendizado como pesquisador e depois a oportunidade na gestão. Dentro desse modelo de governança da Conitec, falta um processo de priorização explícita. O sistema tem que dizer o que é a sua necessidade na incorporação, a sua prioridade. Hoje, o modelo é muito mais reativo, como foi lembrado. A indústria faz todo o lobby para poder colocar aquilo como uma prioridade. Se você olha os modelos, o NICE tem isso, tem a sua priorização, de acordo com a carga da doença, das necessidades não atendidas. A gente tem que reproduzir isso também, esse modelo aqui, isso dá mais transparência ao processo. Eu penso que talvez seja um item para a gente melhorar a nossa governança sobre esse processo. E foi bem lembrado também sobre essa questão da iniquidade. Olha como é que o modelo de financiamento pode tornar um sistema também iníquo. A oncologia, hoje, ele tem um modelo baseado em APAC. A PAC você delega para os estados, para os CACONs e os NACONs,
a remuneração de todo o pacote de procedimentos em oncologia. Só que isso foi feito nos anos 90, no momento em que a composição de custos do medicamento não tinha o peso que tem hoje. E quando você coloca a manutenção desse modelo de financiamento dentro e coloca que os estados façam a complementação, você vai tendo o estado de São Paulo criando a chamada PAC paulista, porque ele complementa, e talvez um estado do norte não tenha essa mesma capacidade. Isso cria uma iniquidade no acesso onde tecnologias que realmente fazem a diferença. Então, a gente tem tanta coisa, porque eu achei muito importante a fala da professora Carize, que, além da normativa da TS, tem outras questões que são muito mais impactantes. E só para fechar, eu vi números estarrecedores. Na nossa passagem pelo Ministério, e o Erno, que é da casa, como secretário de Atenção Primária e Saúde, fez um novo modelo de financiamento da saúde em que 20% do financiamento estava baseado em metas de controle de hipertensão e diabetes. Saiu há 2 semanas na Folha de São Paulo, uma matéria da Cláudia Colucci, mostrando o seguinte: agora o que os municípios estão reportando se está havendo controle ou não de hipertensão e diabetes é controle de processo, não é nem de desfecho. É hemoglobina glicada, é aferição de pressão arterial. Só 3% dos municípios demonstraram o controle do diabetes, só 5% dos municípios do Brasil demonstraram o controle da hipertensão arterial. Isso é assustador. É o que você falou, nós não estamos controlando as 2 condições mais prevalentes da população, e temos que fazer uma revisão sobre isso, porque não adianta ficar imaginando a alta tecnologia se a gente não resolve os procedimentos mais usuais. Denizara, a gente pode ficar aqui horas, né? Eu vou dizer que eu hoje estou na equipe que a gente chama atendendo os pacientes que vêm na emergência. Acho que uns 20 pacientes com infarto, com insuficiência cardíaca, hemoglobina glicada média de 13, pressão não controlada. E alta complexidade botando um monte de stent. E insuficiência cardíaca botando os CDIs e os recinques. A gente está enxugando gelo, né? Então, os pontos que eu comentei, eu acho que voltar e reforçar o que o Erno tanto defende e toda a atenção primária são super importantes. E um outro ponto, só voltando para o comentário da Jerusa, eu nem falei sobre essa derrubada do rol da ANS, que realmente é um retrocesso incrível. Eu entendo as pessoas que dizem, mas se está disponível, né, por que eu não posso usar? Medicina é muito complicado. O está disponível, a fosfolitolamida estava disponível para tratar câncer, né? Tem muitas novas tecnologias que não mostraram o seu benefício e tem um lobby em cima para serem usadas. Então, não dá para ser tão ingênuo e dizer que o médico, dentro da sua autonomia, vai fazer o melhor para o paciente. Porque isso significa que, eventualmente, a gente vai estar fazendo pior. E também não ser ingênuo que as operadoras vão falir. Não, esse valor vai ser passado para os seus planos, né? O que vai acontecer com as pessoas que não têm condições? Elas vão para o SUS. A gente vai piorar mais ainda o sistema. Então, isso, na minha opinião, nem é uma questão de resolver, só vai piorar, vai se tornar mais desigual e mais difícil. Então, é realmente uma falta de conhecimento que assusta. Eu agradeço os comentários de vocês, acho que os desafios são muitos para tentar colocar uma nota positiva aqui, depois que a gente gosta de resolver problema, né? Nós somos gestores, nós queremos resolver problemas, então a gente aborda os problemas, mas eu queria dizer para o público que o avanço em ATS no Brasil, quando a gente considera os últimos 20 anos, os últimos 10 anos, os últimos 5 anos, quando a gente considera qualquer coisa que não seja olhar os problemas atuais, ele é muito significativo. A gente cresceu muito, a gente tomou boas decisões, acho que o professor Denizara falou muito bem, a gente conseguiu caminhar para uma coisa que é institucional, né, que tem a norma. Tem muita coisa para resolver aqui na base, na linha de frente. Por isso, novamente, eu convido todo mundo para conhecer esses conceitos. A ideia aqui não é brigar e dizer que quem achava que o rol tinha que ser completo, quem quer incorporação, a gente não está brigando, a gente está do mesmo lado, né? Todo mundo que está participando aqui da 42ª Semana Científica está falando de saúde e sustentabilidade, todo mundo que quer um sistema público muito bom, que entregue muita saúde, né? Todo mundo, lá na ponta. E eu acho que a gente teve muitos ganhos com o aprendizado, tanto da pesquisa, né, que a gente melhorou, a gente tem se qualificado, ainda tem um gap aqui formativo para a ATS, mas a gente tem se qualificado, tem melhorado, os processos têm se padronizado, e tudo isso são ganhos. Do ponto de vista da gestão aqui, eu falo que às vezes medir e diminuir variabilidade ganha para o gestor, porque a gente começa a poder abordar o sistema daí
pode começar a entender o que precisa mudar. Quando eu nem meço e nem entendo o que está acontecendo, a gente está um passo atrás. Então, eu queria deixar essa mensagem, que a gente está um passo à frente, que eu acredito nessa área, eu acredito nos pesquisadores e nos professores que lutam pela saúde pública, uma saúde pública que faça sentido, que seja tecnicamente embasada, né, que a gente possa melhorar a vida dos pacientes nesse sentido. Eu queria mais uma vez agradecer a presença da professora Carise, do professor Denizar, e na verdade eu vou passar para vocês deixarem as suas falas finais. Cada um, por favor, pode encerrar como achar melhor, porque a melhor parte da Semana Científica é essa troca, é ouvir os nossos convidados, então é para vocês que eu passo a palavra. Denizar, contigo? Bom, quero agradecer essa oportunidade, parabenizar o Clínicas por mais essa semana científica importante. Eu gostaria muito, conhecendo a qualidade do que vocês fazem aí, que se reproduzisse essa qualidade da assistência, essa qualidade da pesquisa em outros centros no país. Certamente o sistema ia se beneficiar. O SUS é a maior política de acesso universal nesse país, né, de uma política pública fenomenal, mas a gente precisa muito capacitar o recurso humano, a gente precisa melhorar os processos, porque falta muito ainda para a gente realmente entregar resultado. E é isso, a gente nem está medindo hoje, nem está sabendo qual é o resultado. O pouco que a gente está medindo, está vendo que não está entregando. Temos muitos desafios pela frente, mas esses desafios eles só são enfrentados quando a gente realmente tem lideranças para fazer isso. Eu acho que o Clínicas de Porto Alegre ele tem se notabilizado em gerar lideranças para o Sistema Único de Saúde, para a saúde suplementar. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Eu gostaria que isso se reproduzisse em muitos centros do país. Mais uma vez, estou honrado de ficar aqui nesse momento com vocês. Em nome do Clínicas, eu agradeço, Denizar. Na verdade, eu sou Clínicas e a gente fica muito orgulhoso aí de toda uma trajetória do hospital, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, com seus atuantes dentro do hospital. E realmente, eu, usando o gancho da Semana Científica, fazer com que as minhas palavras finais, elas não fiquem com uma ideia negativa, Jerusa. Eu acho que muito, muito foi feito. Mas tem muito para fazer. E para os jovens, a gente precisa de uma inquietude. A gente precisa sentir que as coisas ainda podem ser melhor e que fica o desafio para cada um de nós para construir um pouquinho melhor. Então, a gente tem que, ou através da ciência, ou através do conhecimento, construir esse um pouquinho melhor, e a gente precisa fazer isso. Então, essas são as minhas palavras finais. Conheçam a avaliação de tecnologia, gestão em saúde, porque não é só gestão, a gente acha uma coisa muito distante. Na verdade, isso tem impacto ali direto para o paciente, para a sociedade. Perfeito. Acho que são excelentes considerações, professor. Muito obrigado pelos elogios e, na verdade, obrigada pela sua participação nisso tudo, né? Tem pessoas que impulsionam a qualificação do país e ter o professor Denizar, a professora Carise, que são exemplares desse impulso do país, é muito gratificante. Gente, ao nosso público, muito obrigada pela audiência de vocês, digamos assim. A gente espera ter contribuído um pouquinho com esses conceitos, essa palestra fica disponível depois. Sigam conosco aqui nessa Semana Científica. A gente acredita na ciência, a ciência vai ajudar a gente a melhorar o sistema. É nisso que a gente acredita. Tchau, obrigada, bom dia a todos. Bom dia, tchau, tchau.